Então, o que acontece é, em 1967, Israel conquista todo o território, inclusive o Monte do Templo, e Israel decide fazer um gesto de boa vontade e entregar a administração civil e religiosa do Monte do Templo para o Waqf, que é uma... Um adendo, só uma... Você falou de boa vontade. Vamos lá, vamos entregar de boa vontade isso. O que acontece é o seguinte, os muçulmanos estavam muito, muito, muito nervosos, tanto os de Israel como da autoridade palestina, como do mundo, estavam muito, muito nervosos que Israel estava sob controle de locais que eles consideram sagrados também. Esse local, pessoal, é sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos. Só que eles estavam dizendo que Israel ia explodir as mesquitas, que Israel ia reconstruir o templo, que Israel isso, Israel aquilo, estava gerando muito atrito. E Israel disse, a gente não tem intenção nenhuma de desrespeitar a religião alheia, nem a muçulmana, nem a cristã. Não, vocês vão destruir, vocês isso, vocês vão aquilo. E ficou um tempo assim, e aí Israel decidiu, ok, vamos fazer um gesto de boa vontade e provar para vocês que a gente não tem intenção nenhuma de limitar o acesso aos muçulmanos, e por isso se fez um acordo. O acordo foi que a administração, polícia, exército, toda a administração realmente de segurança é de Israel, a civil e religiosa é muçulmana, e todo mundo teria acesso ao local, inclusive dentro dos edifícios. Isso quando esse acordo foi? 67. Exatamente, 1967. Depois da Guerra dos 6 Dias. Depois da Guerra dos 6 Dias. Logo depois. E que só muçulmanos teriam direito de oração. Certo. Esse foi o acordo. Que não foi. E o acordo foi assinado, é descumprido. Qual que é a realidade depois desse acordo ser descumprido? A realidade é que o acordo foi assinado e ele não foi descumprido tudo de uma vez só. Agora não pode mais entrar nesse horário porque a gente ora. Agora não pode mais entrar nas sextas-feiras porque é o dia sagrado dos muçulmanos. Agora a gente não pode mais entrar nos sábados porque é o dia sagrado dos judeus. Daqui a pouco vão proibir o domingo nesse vídeo. Agora não pode mais isso, agora não pode mais aquilo, e tá cada vez pior, na minha opinião, como uma pessoa que sou a favor de liberdade às três religiões lá em cima, e culminou com o ano 2000 com a proibição de entrada, tanto na Mesquita de Al-Aqsa, como o Domo da Rocha, como os estábulos de Salomão, contando que o Domo da Rocha, não o domo em si, mas a rocha é o local mais sagrado do mundo para os judeus. Não é o Muro das Lamentações, é a rocha. E os judeus hoje em dia são proibidos de visitar o seu local mais sagrado do mundo, apesar de ele estar dentro de Israel. Então, é uma situação bem ruim. E se eu for dizer que o Monte do Templo ele é o barril de pólvora de Israel. Israel é um país muito tranquilo, mas tem outro ponto, né? Tem um outro ponto um pouco mais tenso, e esse aqui é o barril de pólvora. Então, os muçulmanos, nessa questão de cada vez mais limitar os judeus e também os cristãos, a gente tem que lembrar, o que eles estão fazendo agora é que eles estão transformando a visita de judeus ao Monte do Templo cada vez em mais desagradável. Isso acontece que um grupo de judeus que são fisicamente identificáveis como judeus. Porque às vezes vai ver mulheres de saia, os homens de kippá, os rolinhos. Às vezes, quando sobe um grupo que claramente são judeus, os muçulmanos vão lá, começam a gritar, xingar, cuspir. São hostis. São hostis. Eles não fazem nada violento, mas eles são extremamente hostis. E por isso Israel sabe disso. Então Israel coloca escolta de Israel para quando eles sobem. Tem só uma entrada que é permitida para não muçulmanos, então quando eles sobem, vem um grupo de judeus, não. Espera aí, a gente manda escolta. Então eles mandam escolta. E foi justamente isso que tu presenciou. Um casal, uma família de judeus, e estão xingando, para que quando eles descerem, eles voltem e digam, foi horrível, não vão lá. E Meu Deus, que tenso, hein? Então eles na realidade estão dessa maneira. Eles não podem proibir a entrada completa, ou pelo menos não fizeram isso até agora, mas eles estão transformando a experiência de quem vai lá em cima em desagradável. Principalmente para judeus, mas também para cristãos. Vira e mexe, eu tenho um problema com grupos cristãos lá em cima, que, por exemplo, eu estava com um grupo cristão lá em cima, e o pessoal estava feliz, batendo foto, e daí, não pode rir aqui, não pode isso, não pode aquilo. Então, eles começam... Você não pode dar mão para tua esposa. Você não pode andar de mão dada. Exatamente. As mulheres têm que estar bem cobertas. Né? Pois é uma realidade extremamente desagradável, mas é a realidade, porque qual é a outra opção? A outra opção é Israel subir, porque é de Israel, e Israel diz, pessoal, parem de palhaçada, vamos botar as coisas como estão no acordo. Abrir as portas e dizer, olha, judeus entrem, cristãos entrem. O que isso vai desencadear? Por que o governo não faz isso? Porque isso vai desencadear a violência.
Porque isso, quando o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, subiu no ano 2000 no Monte do Templo... 2000 a 2002 foi um caos. Exatamente, em 2000 ele subiu, isso foi o estopim da segunda intifada. Não foi por isso que a segunda intifada aconteceu, mas isso foi a desculpa que se deu para começar, o estopim. Isso causou centenas de atentados, dezenas de pessoas mortas. Foi uma época horrível, traumatizante para as crianças. E foi realmente... Você estava lá já? Não estava. Fui em 2007. E por isso, quando as pessoas imaginam que Israel é um país inseguro, normalmente o que tem no consciente coletivo é esse ano, de 2000 a 2002, foram anos bem difíceis em Israel. E por isso, Israel sabe que se Israel for e obrigar a Waqf, que é essa organização muçulmana, a impor o seu acordo... a honrar o acordo que eles mesmos assinaram. Simplesmente honrar, né? Honrar o acordo. Isso pode, não com certeza, mas isso pode desencadear violência. E para Israel e para o judaísmo, a vida humana é mais importante. A gente não está dispostos a arriscar vidas humanas para a gente ter o nosso direito de estar lá em cima. Então, é uma situação ruim, porque cada vez que Israel não enforça o acordo, eles dão um passo a mais para descumprir. E a gente agora não consegue. Né? E a gente não consegue voltar para trás sem que isso desencadeie violência. Então, a gente está realmente. Eu vejo isso muitas vezes como mãos atadas. Porque, por um lado, a gente não quer violência, por outro lado, eu acredito que judeus e cristãos têm direito sobre o Monte do Templo também. Posso fazer um adendo? A Aline Claro. corrige se eu estiver errado. O grande lance é que exatamente naquele lugar onde o domo protege a rocha é a expectativa que os judeus têm da construção de um terceiro templo, que é a grande paixão deles, né, por reconstruir o templo. Volta uma foto. Volta uma. Bem aí, bem exatamente seria... Aliás, voltado bem para cá, né, Aline? Que é Exatamente, a entrada é para esse lado. Para esse lado. Vai na outra foto, por favor, que aí a gente tem a cidade murada, que é a cidade antiga, né? Beleza. Olha só, gente, a gente está falando aqui de um pedacinho de terra que é de Israel, que está aqui, que é a cúpula, que está escrito aí, Cúpula da Rocha, que é o Domo da Rocha, e que causa uma briga gigantesca. E aí a gente fica imaginando assim, mas Israel, com seu exército, cara, tão poderoso, não poderia simplesmente tirá-los dali, descumprir esse acordo, já que fazer um novo acordo? Claro que poderia, mas isso vai causar violência e vidas humanas vão ser perdidas. E o governo de Israel não está disposto a pagar esse preço.